Guilherme de saída no Santos. Além das últimas do mercado, bastidores e finanças, tem muita coisa legal. Preciso falar agora sobre Guilherme, que não deve ficar no Santos para 2026. Jogador que foi importante na manutenção do Peixe na primeira divisão, se despediu dos atletas, comissão técnica e dos funcionários depois da vitória por 3-0 contra o Cruzeiro. O Guilherme está decidido a não voltar mais, tudo por conta de uma série de protestos do torcedor que pegou muito no pé do Guilherme ao longo do ano. O Guilherme ficou muito ressentido quando torcedores organizados invadiram o CT e um deles chegou a colocar o dedo na cara do Guilherme fazendo uma série de ameaças. Se dependesse do jogador, o Guilherme teria ido embora naquele momento, mas o Vojvoda, o Neymar e outros atletas conseguiram convencer o Guilherme a ficar pelo menos até dezembro. Agora é questão de tempo para que ele seja negociado em definitivo. O empresário do Guilherme prometeu à diretoria do Santos que trará uma proposta de venda em definitivo. O atleta que tem sido especulado, por exemplo, como possível reforço do Atlético Mineiro. Há quem garanta, inclusive, que poderia haver uma troca do Gabriel Menino pelo Guilherme. O Santos trabalha hoje com a ideia de vendê-lo sem qualquer negociação além disso. Um dos possíveis destinos do atacante é a Major League Soccer, inclusive nos Estados Unidos, onde o Guilherme vai passar parte de suas férias. Tá de volta pra gente falar mais do Atlético, mas ô Marques, eu fiz uma pergunta ao Edu no fim do primeiro tempo. Estamos falando nesse recorte de Campeonato Brasileiro, balanço de temporada. Quanto a brasileiro, como você definiria o Campeonato Brasileiro do Galo? Dos piores, né, dos últimos anos aí do Atlético, né? Um time muito inconsistente, né? Para mim, cara, a nota de corte são os jogos em casa, Cirilo. Em casa você tem que somar, cara. 3 pontos, 70% dos jogos em casa, se você quer brigar por coisa grande na competição, você tem que ganhar, cara. E o Atlético foi um mar de empates dentro de casa, né? Um time muito inconsistente, não conseguiu realizar esses feitos. E depois priorizou as Copas, né? Eu acho que essa tem sido, nos 2 últimos anos, né? A grande muleta do Atlético, né? Pô, vamos priorizar as Copas, aí deixa aqui de lado o Campeonato Brasileiro, quando na verdade tem que ser ao contrário. Eu estava ouvindo o Panzi aqui no primeiro tempo, estava chegando aqui na casa, né? Concordo com tudo que ele falou. Não dá para abrir mão do brasileiro. Você chega forte nas outras competições, desde que você tenha sido consistente, fazendo uma campanha positiva no Campeonato Brasileiro, né? O que faltou, não só o ano passado, né, como se repetiu nessa temporada de 25. Tá aí os aprendizados, meu velho. Tá aí os aprendizados para as próximas competições, né? 26 daqui a pouco tá aí, o Campeonato Brasileiro é antecipado, né? Já começa ali janeiro, fevereiro. Então os erros estão aí para serem analisados, aprender com eles, né? E ter uma temporada melhor e mais consistente. Como é que você avaliaria, hein, Fabrício, esse brasileiro do Atlético? Ruim, né? Time que briga para não cair até as últimas rodadas ali, até a penúltima rodada é ruim, né? Um time como o Atlético Mineiro tem que pensar grande, né? Eu acho que tem que pensar em brigar por G6, eu acho que era o planejamento, e aí foi por água abaixo aí durante a temporada, né? Tem que ser repensado muita coisa, tem que rever grupo, rever mentalidade. Agora sim o treinador começar a temporada e dar o aval pro treinador contratar, colocar o estilo de jogo dele. Eu acho que muita coisa tem que ser revista com isso, né? E eu acho que o que o Marcos falou é importantíssimo. O parâmetro tem que ser Campeonato Brasileiro. O parâmetro não é mineiro, o parâmetro não é as Copas, eu acho que o parâmetro é Campeonato Brasileiro. Se você consegue estar disputando ali, estar brigando lá em cima, consequentemente você vai estar bem também nas outras competições. Ô Cirilo, e eu acho que a gente pode destacar do Atlético, como termina o campeonato, alguns jogadores que foram recuperados, né? Ainda que os números do Sampaoli não sejam bons, e não são, o trabalho em termos de resultado do Sampaoli não aconteceu, mas eu acho que há justificativa para isso. O Sampaoli chega em setembro, pega um time completamente destroçado, taticamente, mentalmente, animicamente, fisicamente. Ele não tem tempo, praticamente não aproveitou nenhuma data FIFA. Pega o trabalho do Cuca, né, que montou o elenco, teve pré-temporada, teve estadual, teve 15 dias depois do estadual, teve 15 dias depois do Mundial, e mesmo assim não aconteceu. O Sampaoli não teve isso. Ele praticamente não teve treino durante a semana, trocar o pneu com o carro andando. E antes do Sampaoli, cara, algumas peças individuais, ninguém falava em permanência. Praticamente o elenco inteiro era dado como descartável para a próxima temporada. Acabando a temporada, ontem o Atlético vence o Vasco por 5-0, você pega alguns jogadores que estavam descartados, escanteados e que foram recuperados e que podem ser muito bem aproveitados no elenco da próxima temporada. Cara, o Igor Gomes
ele aconteceu com o Sampaoli. Ele virou titular desse time e estava difícil tirar o Igor Gomes da equipe. A turma da defesa, o Vitor Hugo era escanteado. Hoje discute-se, permanece ou não. Do Vitor Hugo, o próprio Alonso, que ontem fez um ótimo jogo, e o Sampaoli gosta do atleta. Você pega lá na frente, eu citei agora há pouco o Hulk, que antes do Sampaoli estava há mais de 20 jogos sem fazer um gol com bola rolando. E depois do Sampaoli, o Hulk voltou a ter números de assistência, de gols, de bola rolando. O Bernard, finalmente o Bernard aconteceu com a camisa do Atlético, depois da chegada do Sampaoli. E para mim o principal deles, o Dudu. O Dudu foi recuperado também pelo Sampaoli, inclusive deu uma entrevista ao Mário Marra durante os jogos contra o Del Valle, agradecendo o Sampaoli e a comissão técnica do argentino por terem detectado um problema físico. E numa apuração do Henrique André com o Cláudio, era um problema de arranque. O jogador de explosão precisa. E o Sampaoli tirou o Dudu da equipe em alguns jogos e foi colocando aos poucos até ele não precisar mais descansar. E olha o que virou o Dudu. Olha no que se transformou o Dudu, principal jogador do Atlético nessa reta final. Então, há pontos positivos, sim, do trabalho do Sampaoli, com muita dificuldade, sem tempo para trabalhar, um elenco que ele não montou, e jogadores que vão ter sequência na próxima temporada, e agora ele tendo a chance de junto consiga trabalhar. Eu sou contra dar chave para técnico, ele tem que trabalhar em conjunto com o departamento de análise de mercado, o scout, o SIGA do Atlético, a diretoria, e fazer um ano de 2026 diferente. O Atlético precisa rejuvenescer o elenco, contratar jogadores com mais sede por vitória, por conquistas, e deixar aqui aqueles jogadores que nessa reta final entregaram. E entre esses jogadores, eu acho fundamental a permanência do maior deles, o Hulk. Pedro Abílio. Boa noite para o Marcos e para o Fabrício, Cirilo, e a todos que acompanham a turma do Bate-Bola. A gente está de volta. Me chamou muita atenção um levantamento feito hoje lá no itatiaesporte.com.br pelo repórter João Pedro Andrada sobre os jogos do Sampaoli. O Edu citou o início dele, né, em setembro, no dia 11, contra o Cruzeiro, derrota por 2-0 na Copa do Brasil. De lá para cá, 24 jogos. E ele termina o ano sem repetir o time titular uma vez sequer no time do Atlético. Alguns jogadores que foram pilares das escalações do Sampaoli, o Alonso foi muito usado, o Alan Franco. Esses atletas, eles perderam alguns jogos por conta das datas de seleções. Mas, ainda assim, né, houve uma rotatividade muito grande. O Everson fez 23 partidas, o Vitor Hugo 22, Alonso com 17 jogos e o Hulk também com 17 partidas completam aí o pódio dos jogadores mais utilizados pelo técnico Jorge Sampaoli, que, repito, 24 partidas, não repetiu escalações no Atlético. O Marques falava sobre a campanha dentro de casa, Cirilo, vale lembrar que o Atlético, que teve a 8ª melhor campanha como mandante, foram 11 vitórias, ou melhor, foram 9 vitórias em 19 jogos, com 8 empates e 2 derrotas. Ele teve desempenho de Z4 como visitante, né? Foi o 17º entre os times que jogaram fora de casa, né? Entre as campanhas dos times jogando fora de casa neste Campeonato Brasileiro. E ainda sobre individualidades, né? Alguns jogadores neste Brasileirão, Cirilo, Hulk terminou com 14 participações em gols, foram 6 assistências, além dos 8 gols que ele marcou. O Rony fez 6 gols, o Dudu acabou marcando 4 gols pelo Atlético neste Campeonato Brasileiro. E nós tivemos, né, nesta curiosidade aí dos jogadores do Atlético no Campeonato Brasileiro, as finalizações no gol por jogo, finalizações certas, né? O Rony foi quem mais finalizou com 0,9. Uma média que não foi tão alta, tendo em vista a comparação com alguns outros atacantes titulares dos times do Brasileiro. Quantas participações em gols do Hulk no Brasileiro? 14. Foram 6 assistências e 8 gols. Metade com o Sampaoli. É isso. O meu caro Marques, o Edu tem essa tese que ela é interessante, mas sobre essa... Pegando um pouquinho do que disse o Edu, sobre essa história agora da complementação da informação do Pedro Abílio. 24 jogos, né, de Sampaoli? Isso. Não repetiu o time nenhuma vez. Isso é um problema ou não tem nada a ver? Eu acho que é um problema, né, dentro de um time desequilibrado, né? Se você tem um elenco equilibrado, quem acaba entrando, né, e entra com aquela vontade, o time não perde tanta
tanta qualidade, entendeu? Coisa que é diferente hoje do time do Atlético, né? Um elenco desequilibrado, então é normal você botar um reserva e o time cair de produção. Acho que aconteceu muito disso também, né? Eu sou da seguinte opinião, meu velho, se nos mundos normais e atual hoje do futebol mundial, né, com essa rotatividade, eu tenho a seguinte opinião, Cirilo, se o atleta tá bem, cara, assim, se ele tem uma conversa direta com o treinador, eu tô bem para jogar, acho que ele tem que jogar, entendeu? Eu acho que a percepção do atleta é ainda a mais importante nesta tomada de decisão. Pô, vou descansar esse atleta ou aquele outro, enfim, né? Eu acho que essa linha direta com o treinador, ela precisa ser cada vez mais observada e ser tomada de forma direta essa decisão, né? Ouvindo sempre o atleta, né? Eu acho importante demais, cara, assim, o Atlético sofreu muito com essas oscilações, né? Entra aquele, sai esse, enfim, né? Num time desequilibrado, é até normal que o rendimento caísse e caiu da forma que a gente viu, né? Ô Fabrício, não repetir time é problema ou tem contexto? Então, falam-se muito da característica dele ser assim, né? De rodar bastante o time e tudo, mas eu acho, com essa frequência, né? Então eu acho que não encontrou o time, né? Acho que não encontrou o time, não passou confiança nos jogadores que colocou. Eu acho que não encontrou ainda a melhor formação, porque a gente compara de repente com o Abel, que também roda bastante o time, o próprio Felipe Luiz, né? Mas tem o time titular. O time titular tá ali, tá na boca da galera, tá, sabe? Na ponta do lápis. Eu acho que ele não encontrou a melhor maneira de jogar, porque é importante você repetir time. Se conhecer dentro de campo, sabe? O jogador precisa. Pô, o Marcos vem aqui, eu sei que o Marcos gosta de vir, dar aquele girinho e receber a bola no fundo, não quer no pé. Eu gostava, sabe? Assim mesmo. Então, eu marquei você, Fé, eu sabia. E aí, tem tudo isso, eu acho que é importante o jogador se conhecer dentro do campo, sabe? Isso aí só consegue com os jogos, né? Vamos ver para a próxima temporada, né? Ao longo da semana nós vamos ter oportunidade, Abílio, de falar bastante sobre as movimentações aí de mercado do Atlético, o planejamento que tem o Sampaoli nesse radar direto de montagem de elenco. Tá encabeçando, deu algumas pistas, né? Falou sobre rejuvenescer o elenco, falou sobre as 3 frentes que ele quer ter para a pré-temporada, ou seja, tá ali na frente desse trabalho de reformulação do elenco. Queria só chamar uma atenção ainda nessa matéria do João Pedro Andrada sobre as escalações. O Reinier foi utilizado apenas 2 vezes como titular pelo Sampaoli. Vamos ver se fica pro ano que vem. Tem contrato longo, né? Tem. Ele vem definitivo, inclusive, não foi empréstimo, né? Tem um contrato longo. Vamos ver para a próxima temporada dessa história de reformulação, de dispensas. No caso dele, não entra na história de rejuvenescer, porque ele é novo ainda. Ô Cirilo, eu acho o seguinte, nesta hora de reformulação, e agora as especulações estão no ar, né? Isso é muito normal. Agora depois começa, né? O empresário joga aqui, joga ali. O time não foi tão bem, isso é muito normal, né? Mas eu acho que a participação do treinador nessa hora, ela é importante, ela não pode ser definitiva, entendeu? Ela tem que ser participativa, ela tem que dar sua opinião, né? Uma opinião sempre muito boa e válida nessa formatação de elenco, mas ela não pode ser a nota de corte final. Eu acho que o clube também vai andar com as suas próprias pernas daqui a pouco, e a mudança no futebol é inerente, né, ao resultado. Daqui a pouco o treinador não está aí mais e ficam as viúvas dele, né? Então, é um trabalho em conjunto, sim, mas acho que sempre, para essa tomada de decisão, a força maior tem que ser do clube, do SIGA, né, que tem um trabalho de excelência ali dentro do clube, né, para essa tomada de decisão. O Cirilo Reinier, 23 anos, contrato até 31 de dezembro de 29.